Para que seja feita a impressão na impressora VX ou qualquer outra impressora que você tenha, é necessário inicialmente utilizar um software para configurar o arquivo que será enviado via USB ou preferencialmente pelo cartão SD, como é o caso dessa impressão que está sendo realizada agora. Então vamos ver aqui na tela do computador como fazer essa configuração? Para realizar esta impressão, vamos então utilizar o software Voxelizer para a impressora da Zemorf, que é o modelo VX. Existem outros modelos aqui, porém o nosso modelo é o VX. É possível escolher entre a extrusora simples para impressão 3D com 1,75 mm do filamento, que é o nosso caso, ou então outros modelos de extrusora. Simples com 3 mm ou o Dual Pro, ou seja, para 2 filamentos, que também nós temos para a impressora. Porém, nós iremos utilizar a extrusora simples, ou seja, single, 1,75 mm de diâmetro do filamento da extrusora. E aqui é o bico de extrusão. O bico padrão que nós utilizamos, ele é 0,3 mm. Porém, você pode comprar outros bicos de extrusão final do sua cabeçote de extrusão e trocar para que você tenha uma saída um pouco mais fina de diâmetro, ou seja, você tenha camadas com um acabamento melhor, ou então com um acabamento um pouco mais grosseiro, com 0,4 mm, e aí você terá então o depósito de uma quantidade maior de filamento a cada deslocamento. A vantagem de ter um nozzle um pouco maior é que aí você terá uma impressão um pouco mais veloz, pois aí o afastamento entre cada camada que a impressora irá fazer, ela poderá ser um pouco maior, então ela poderá fazer um pouco menos de passadas até imprimir totalmente a sua peça. Nós iremos utilizar então o 0,3 mm de diâmetro, que é a saída. Notem que o filamento entra com 1,75 mm e após a extrusora aquecer e derreter o filamento, aqui na pontinha ele irá sair com 0,3 mm. Essa peça pode ser substituída por outra. Então aqui no ambiente de impressão, sempre irá apresentar qualquer software que você utilize. Para outras impressoras, você irá ter a visualização da área de impressão. Então nós temos aqui a nossa base no eixo X e no eixo Y, e nós temos também o eixo Z, que é de altura, onde X e Y fica a nossa mesa, e o eixo Z será então a altura que nós teremos a nossa peça. Quando ele pede para importar um modelo, sempre que for impresso qualquer modelo, é necessário que seja utilizado o arquivo com a extensão .stl. Esses arquivos .stl, essa extensão, pode ser encontrada em vários sites da internet, modelos prontos para ser feita a impressão. Ou então você pode desenvolver essa peça usando alguns softwares, inclusive alguns softwares online e gratuitos. Com a importação da peça, nós podemos visualizá-la que foi posicionada aqui na nossa mesa. Porém, ela não foi posicionada da forma mais adequada para impressão. Ele consegue imprimir dessa forma? Consegue. Porém, notem que, como ele imprime camada por camada, para que ele imprima esta camada mais acima, ele será necessário com que ele coloque suporte em toda a parte de baixo, pois ele não terá sustentação. Para que ele tenha sustentação para imprimir essa parte do meio da peça, será necessário colocar suporte em toda essa parte inferior, o que não é o mais adequado de ser feito. Então, o mais adequado é fazer com que essa peça seja impressa deitada. Então vamos aqui na lateral e vamos rotacionar a nossa peça. Então vamos verificar aqui, rotacionando 90 graus em X, nós conseguimos com que a nossa peça ficasse deitada para realizar a impressão. Então notem que a nossa peça ela tem um comprimento aqui em X, um comprimento em Y e uma altura bem baixa para ser realizada a impressão. Também é possível aqui na lateral aumentar ou diminuir a escala. Todos os softwares de impressão 3D eles permitem que você aumente ou diminua a escala. Então eu posso vir aqui e aumentar a escala para 2. Então a minha peça ela terá o dobro de tamanho do que ela teria antes. E se eu deixar ela vinculado, ela aumentou proporcionalmente todos os lados. Se eu voltar para 1, então a peça ela volta ao tamanho anterior. Você pode deslocar a peça por toda a extensão da mesa, sempre sendo indicado deixá-la ao centro da mesa para que a impressora não trabalhe nos limites das bordas.
E lembrando-se sempre de escolher peças que não tenham hastes para que seja colocado muito suporte na parte inferior. No software, geralmente é possível fazer zoom, rotacionar a visualização com os botões do mouse e também reposicionar a visualização da sua peça. Finalizada essa verificação, agora será feito o segundo passo. Após a importação, será feito então o fatiamento dessa nossa peça. Essa peça importada atualmente é uma peça sólida, porém nós teremos então que fazer com que ela seja fatiada nas várias camadas que a impressora 3D irá realizar para então sim fazer a impressão de camada por camada. Então o segundo passo após a importação da sua peça sólida é fazer o fatiamento. Todos os softwares para impressão 3D vão fazer esse passo do fatiamento. Então clicando em Next, nós temos aqui a apresentação de quais são as opções para que a impressão seja realizada. Então, inicialmente, qual que é o filamento que nós estamos utilizando? É o filamento PLA. Com relação à qualidade, qual a distância entre as camadas que você vai utilizar? Quanto que ele vai depositar numa camada e qual que é a distância que ele vai dar entre uma camada e outra? Quanto menores as camadas, mais perfeito será o acabamento da sua peça, ou seja, essas bordas de curva, elas serão mais suaves, não terá tantos degraus, porém a sua peça ela levará muito mais tempo para ser impressa. Então é sempre bom calcular quanto que você precisa de precisão, quanto que você precisa de detalhamento na impressão da sua peça, pois assim os detalhes, se eles são muito importantes, ela irá levar mais tempo para imprimir, porém ela ficará com um detalhamento mais refinado, pois as camadas estarão mais próximas entre si. Caso esse detalhamento não seja muito importante, seja necessário imprimir mais rapidamente, você pode então deixar as camadas um pouco mais afastadas. Então, colocando-se aqui mais rápido, ele irá fazer com que as camadas fiquem um pouco mais longe entre si. E colocando-se com uma qualidade maior, as camadas elas ficarão mais próximas entre si. Então pode-se ver que aqui tem poucas camadas muito afastadas entre si, ou então muitas camadas bem próximas entre si. Vamos deixar no padrão aqui de 40%. Outro ponto importante é a parte interna, pois essa peça ela não é sólida. Ela é totalmente vazada aqui dentro. Só que ele não pode ser 100% vazado, ter só uma casquinha pelo lado de fora, pois então ela não teria sustentação ou ela não teria nada de resistência. Ela precisa ter uma leve resistência para que você possa pegar a peça e ela não se partir ao meio. Para isso, você pode escolher algumas opções de preenchimento, inclusive fazer sólido. Porém, fazer uma impressão sólida você gastará muito filamento e muito tempo, e nem sempre ela ficará mais resistente por causa disso. Então, algumas opções que são as mais indicadas é você colocar o que eles chamam de colmeia de abelhas ou honeycomb. Nas opções de impressão, existe o light honeycomb e outras opções aqui diferentes para serem escolhidas. Na honeycomb, na colmeia de abelhas, pode-se escolher quão fechado você quer que seja essa colmeia. Se ela for mais próxima entre si, ela dará uma resistência maior, se ela for, só que levará mais tempo para imprimir. Se ela for mais afastada, ela irá imprimir mais rapidamente, porém terá uma resistência um pouco menor. A grande vantagem é que a área da colmeia de abelha, ela tem a maior área possível gastando a menor quantidade de perímetro, ou seja, a menor quantidade de filamento para a maior quantidade de área interna. Então é possível ver aqui que nas áreas internas da impressão da peça, você pode deixar com que a colmeia ela fique mais fechada ou que a colmeia ela fique mais aberta. E também, por fim, é possível para essa impressora, nem todas têm essa opção, de fazer esse Power Raft, que é a parte de uma base, que você pode fazer uma primeira impressão na base, para aí sim, estando tudo nivelado, ele conseguir colocar a sua peça por cima. E depois desse Power Raft você pode apenas destacá-lo. Notem que todas as camadas elas são demonstradas no menu lateral. Então é possível deslocar o menu lateral aqui para visualizar toda a impressão.
desde a primeira camada a parte interna com a colmeia de abelhas e até as camadas de fechamento. Ou seja, mesmo uma peça fina, ela não é sólida, ou não necessariamente sólida. Notem que, pela estimativa, uma peça dessa levará 20 minutos para ser impressa, será utilizada 1,2 metro de filamento e foram realizadas 12 camadas. Uma impressão ela pode ter centenas de camadas, porém esse exemplo que nós estamos utilizando, ela terá 12 camadas, ela utilizará 1,2 metro de filamento e ele pesa 1 kg. Então algumas impressoras elas dão até a estimativa de quanto de peso que você está utilizando de filamento. Ou então você pode ver quantos metros tem aquele carretel que você está utilizando e aí com base nisso você consegue calcular quanto do seu filamento foi utilizado, seja em metros, seja em peso. Caso a configuração que você tenha feito não lhe agrade, basta retornar e então aumentar a quantidade de camadas ou então aumentar a área dessa colmeia de abelhas e também quão refinado será as suas várias camadas. Clicando-se em Next, então, ele irá fazer o fatiamento e aí com o fatiamento feito, com o fatiamento gerado, pode-se observar como será a sua peça final. Então nós temos aqui as várias camadas, aqui a colmeia de abelhas, e aqui a impressão inicial da peça com a base para ser impressa em cima. Pronto, com a peça feita da forma desejada, basta se exportar. Então, nós importamos um arquivo STL, nós adaptamos ele para a nossa impressora, já dizendo qual que é o filamento que nós vamos utilizar, qual que é o diâmetro desse filamento, já colocamos essa peça aqui para imprimir, onde pode ser colocado 2, 3, várias peças, porém é sempre indicado colocar o mínimo de peças possíveis, pois caso ocorra algum problema durante a impressão, você irá perder menos peças. E o tempo que ele irá levar para imprimir 2 peças nem sempre será o dobro de imprimir uma peça. Então isso acaba não sendo muito linear. Pode ser que quando você coloque 2 peças, ele leve quase o dobro do tempo. Então você, na hora de fazer os seus testes, pode definir se você vai colocar 1 ou 2 peças ou várias. Recomendo sempre, se você precisar imprimir várias peças, comece com o teste com uma. Deu tudo certo a impressão, aí coloque 2 na próxima impressão, daí 3 e assim por diante. Então aqui tem a opção para conectar via cabo USB, porém o que eu recomendo é sempre exportar o arquivo. As impressoras, elas, dependendo do seu modelo, elas utilizam vários modelos de extensão para que ela reconheça a peça que será impressa. Basta exportar na extensão adequada, colocando no cartão SD, colocar o cartão SD na impressora antes de ligá-la, iniciar e aí pelos menus da impressora selecionar o arquivo adequado. E ela irá reconhecer e irá fazer a impressão conforme configurado no software. Neste caso, a extensão é a G-Code, porém as outras impressoras irão utilizar outras extensões. Pronto, uma vez colocado o arquivo do cartão SD, basta se colocar o cartão SD na impressora e mandar fazer a impressão.